Graça e paz, aqui é o pastor Alex, mais um estudo, mais uma palavra de ânimo, de alegria para nossas vidas, amém? Vamos estar estudando um pouco do livro de Deuteronômio. Vamos estar fazendo uma oração? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo teu amor, graça, misericórdia, tua piedade, tua compaixão, teu amor, meu Senhor, pelo teu agir em nossas vidas, abre nosso entendimento, conhecimento, opera milagres, maravilhas, fala conosco, que precisamos ouvir a tua voz. Abençoa a cada um, meu Pai, que puder assistir, compartilhar esse pequeno estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Está escrito assim, do versículo 4 em diante. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, também as atarás e deitar-te ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal em teus olhos. Esse é conhecido como Shema Israel, Elohenu Adonai Erad. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Não só o capítulo 6, mas no capítulo 28, que vai falar sobre bênçãos e maldições, vai estar esse Shema. Ouve, ó Israel, temos que adorar somente um único Deus. Aqui tem um contexto muito interessante. O livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Na tradução da Septuaginta, 72 anciões judeus transliteraram, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego e para o latim. A versão latina e depois o grego. Então, a gente conhece a Bíblia como os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, conhecido como Pentateuco, Penta 5, Teucostojo, que continha na época 5 rolos, ou os 5 primeiros livros que hoje constituem a Bíblia. O Antigo Testamento tem 39 livros, 27 livros tem o Novo Testamento, total de 66 livros. Então, esses 5 primeiros livros é conhecido como Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor é Deus. Eles têm aqui toda a sua regra de fé e prática, a sua subsistência religiosa firmada no alicerce da palavra, onde vai ter os mandamentos, leis, juízos, preceitos, ordenanças. São 5 em 1º livro de Reis, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim, ó. 1º livro de Reis, capítulo 2, versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então, está tudo relacionado, entrelaçado, esses essas 5 palavras, né? Significa a mesma coisa. Mandamento, lei, preceitos, caminho, ordenanças, juízos, estatutos. Significa uma coisa só. Lei de Deus, os mandamentos dele. Desde esse capítulo 6, do 1 em diante, como no capítulo 28, que vai falar sobre bênçãos e maldições. Os grandes rabinos
estudaram, pesquisaram, esmiuçaram o Pentateuco, os 5 primeiros livros, onde contém essas leis, esses mandamentos. São 613 mandamentos. Você já ouviu falar? 603 mandamentos que os judeus seguem, que eles se esforçam, né? Que a gente sabe que não tem como conseguir. A lei foi para apontar o nosso erro, as nossas transgressões, ensinar que somos incapazes de conseguir efetuar uma por uma, mas Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar pela graça dele, que é graça gratuita sobre nossas vidas. Ele cumpriu esses mandamentos para nos salvar do pecado, da perdição, da morte eterna, do inferno. Ele foi o único que conseguiu concluir ou efetuar todos os 613 mandamentos para salvar a minha e a sua vida. Abra em Gálatas, olha só que interessante. Os judeus têm um desejo de seguir os 613 mandamentos, mas a gente sabe que nós não precisamos seguir esses mandamentos. Nós seguimos a Cristo, a graça. Não quer dizer que vamos fazer o que nós queremos, usar da graça para nossa desgraça. Temos limites. Se somos transformados e lavados em remissão no sangue do Cordeiro, nós temos esse padrão de excelência, essa matriz perfeita na nossa vida, na nossa consciência. Porque antes de instituir a lei, Moisés pegar os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, que Deus escreve com o dedo nas tábuas, ali são 10, resumindo em 613. Por quê? Porque Deus, quando faz o homem do pó da terra e sopra na narina do homem e se faz alma vivente, nós temos esse espírito que ele sopra, pneuma, sopro, dentro de nossas vidas e se faz alma vivente. Nós já temos ética, consciência, nós temos um padrão moral que é vinda de Deus. Deus falou o quê? No capítulo 2 de Gênesis: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então nós temos as características de inteligência de Deus, um padrão altíssimo e elevado. Porque a primeira lei que foi instituída foi o Código de Hammurabi. Deus depois institui para o povo o Decálogo, os 603, resumindo aí os 603 mandamentos, mas quer dizer que Hammurabi foi o primeiro a constituir a lei? Não, sim e não. Por quê? Porque são coisas morais, vindas, éticas de Deus. Foi Deus que fez o ser humano. Por causa do pecado, tivemos um distorcimento e partimos para áreas abomináveis na nossa vida. Foi tudo destituído. O homem foi feito para dominar, no 6º dia, cabeça. Só que a gente impõe ordem, é distorcido. O homem foi feito para procriar. Homem, mulher, na sua carne, gerar frutos. Nós nos prostituímos, temos 2, 3 mulheres, homens e tal, destituído. O homem foi feito para se alimentar, são os seus 5 sentidos, se alimentar. Aí vem a gula, o excesso, a gordura no corpo, obesidade, e ataque cardíaco e muitas outras coisas. Então, isso foi tudo destruído, o senso de moralidade. Mas mesmo assim, mesmo que ele faça o errado, ele sabe o que é certo e faz o errado porque assim ele gosta. Entendeu? Então, isso que acontece. A lei é para apontar nosso erro e vermos que nós não somos capazes. Por isso nós temos que confiar em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 em diante. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito:
Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quem errar uma lei, erra tudo, porque um abismo puxa outro abismo. Então não tem como a gente ser perfeito, mas alguém se fez maldito em nosso lugar, foi pendurado no madeiro, se tornou maldito de Deus e pagou esse preço para a purificação dos nossos pecados. Então, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Esses 5 livros que têm essa ética moral, espiritual, tem as 613 leis pelos rabinos que assim separaram ela para eles obedecer. Deus mandou, né, obedecer, mas está instituído dentro de nós, eticamente e moralmente. Mas tem elas escritas para que assim nós tenhamos a consciência, mas não tem como viver por elas, mas somente pela graça em Cristo Jesus. Então esses 5 livros falam muita coisa para nossas vidas. Nós conhecemos, como eu disse, na transliteração, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que significa início, saída, sacerdócio, censo e repetição das leis, ou segunda lei, por alguns assim dito. No livro de Gênesis, início, fala da relação do homem para com Deus, aonde caiu, houve a queda, houve a quebra de limites, da obediência do melhor de Deus no Jardim do Éden, e foram expulsos para fora e foram se crescendo, multiplicando, e infelizmente o gênero humano só foi deteriorando em coisas horríveis, horrendas, pecaminosas, a tal ponto que Deus se entristece tanto que extermina aquele povo, e só vive um homem com seus filhos e filhas e a sua esposa. Isso mesmo, estou falando de Noé. Só vive ele. E aí volta depois a multiplicar novamente, mas infelizmente não adianta. Sempre acaba tendo a corrupção se nós não se apegarmos verdadeiramente a Deus. Então, relacionamento humano no livro de Gênesis. O livro de Êxodo vai contar da saída. Saída de onde? Saída do Egito. Egito no simbolismo que você já conhece, do mundo, onde quem imperava era Faraó, é o diabo. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Então esse é o Egito da nossa vida, onde ficamos na mão de Faraó, preso. Deus resgata o povo novamente, levanta Moisés, tipologia de Cristo, que nos liberta do pecado e da mão de Faraó, da mão do diabo, nos arranca de lá e nos quer levar para Canaã celestial. Mas sabemos que a história não é tão fácil e eles ainda continuam errando, tropeçando, e só Jesus na causa. Aí entra o livro de Levítico. O Gênesis é início, relacionamento com Deus. Segundo, a saída, livro de Êxodo, continua o relacionamento, mesmo com algumas falhas e dificuldades. Vem Levítico, onde institui a lei, a Páscoa, o sábado, o ano de jubileu, tabernáculo, os meios pelo qual chegaríamos a Cristo, simbologicamente apontando e falando de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Deus sempre trabalhou com memoriais depois da queda. Por quê? Porque a nossa mente degenera, a gente esquece as coisas facilmente.
ainda mais um Deus que infelizmente nós não temos um relacionamento físico com Ele, mas espiritual, onde sentimos a sua presença, ouvimos a sua voz e falamos com Ele e Ele fala conosco. O pecado tem essa degeneração na nossa vida e nós esquecemos. Então Ele institui tudo isso e é um Deus, como institui festa, demonstrando que é um Deus festivo, alegre, de relacionamento. E nós partimos para o quarto livro. Qual é o quarto livro? Livro de Números. Número significa censo, aonde o povo transgrediu lá atrás, quando Moisés estava no monte, desce, estão adorando o bezerro, ele destrói aquilo ali, faz alguns daqueles homens beber aquele ouro derretido, mata aquele, Deus ia destruir todo mundo. Moisés pede para Deus não fazer isso, ele perdoa na hora e ficam 40 anos rodeando no deserto e todo aquele povo que pecou morreu. Se levanta uma nova nação, um novo povo. As crianças que estavam no útero, né, as grávidas, as crianças nascem, as que já tinham nascido foram crescendo, adolescente, pré-adolescente, jovem e já adulto. Então, aí nisso a gente tem esse senso das novas pessoas, que ele vai falar muito da numeração, os clãs, as tribos que sobreviveram, que ficaram, vem os nomes de todo mundo. Então, aí entra no quinto livro, Deuteronômio, que é a segunda lei ou repetições. Eu acho melhor repetições, porque não é uma segunda lei. Deus não fez outra lei, é a mesma lei. Porém, ela tem, vamos colocar, um relacionamento mais íntimo que nos explica e nos esclarece e abre a nossa visão. Por quê? Deixa eu te dar uma sugestão aqui. Me falhe agora a memória, mas Jesus está ensinando o povo, vamos pecar, levar até ele, falar de uma mulher que morreu um marido, outro marido, e quem era o verdadeiro marido, aquela coisa toda. Deus está falando coisas que eles estão vendo coisas materiais, não estão vendo o espiritual. Aí uns vão falar com ele, quem deita com a mulher do próximo não é tiro de morte? Aí Deus vai falar assim, Jesus, perdão, vai falar assim, mas eu te digo mais, não só se você deitar, se você olhar, é a mesma coisa de ter deitado com ela. Porque Jesus está falando que se você fica olhando, você está cobiçando, desejando, imaginando, pensando, esse sentimento está florando na sua vida, você vai acabar cometendo esse pecado. Porque você já gerou, já cresceu, já nasceu, já está dentro de ti. Para efetuar não custa nada. Então Jesus está falando que se você olhou, desejou, é a mesma coisa de ter deitado. É diferente? Não é diferente. Só que Deus explicou no âmago mais profundo. Não basta só deitar. Se você deitou, é porque você desejou. Você almejou, você quis. Porque pessoas na rua a gente olha toda hora. A gente olha toda hora. E olhar para alguém é pecado? Não. Mas se você olhou, achou bonito, gostou, ficou olhando direto, desejando, para você querer fazer o errado, já está no seu coração. Então é a mesma coisa de ter efetuado o ato. Então o livro de Deuteronômio tem essa particularidade, parece ser outra lei, mas não é. É a mesma lei, repetição. Então esse é o sentido dos 5 livros da Bíblia para o nosso entendimento na nossa língua portuguesa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Início, saída, sacerdócio, censo e repetições da lei. Eu prefiro o nome hebraico. O nome hebraico, na tradução hebraica, vai falar uma profundidade conosco. Algo lindo e maravilhoso. É Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Bereshit, princípio. Shemot, os nomes. Vaikra,
os chamados. Bamidbar, ao deserto, e Devarim, as palavras. Então, a totalidade dos 5 primeiros livros que constituem toda a lei, relacionamento do ser humano para com Deus, a criação, a soberania de Deus, o relacionamento homem e Deus, Deus e o homem, significa uma frase muito linda para nossas vidas. No princípio, esses são chamados que Deus levou ao deserto para revelar suas palavras. Aleluia! Não tem como já não dar um glória aí sendo pentecostal, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos nesse momento aqui no deserto da vida, onde Deus nos tirou, como eu disse, da mão do diabo, lá do Egito, da mão de Faraó, e nos está levando para Canaã, onde a terra mana leite e mel. Nós estamos peregrinando, passando nessa terra. A nossa visão é celestial, os céus, à direita de Deus, exaltando e glorificando o nome dele. Santo, santo seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Essa é só a primeira parte desse pequeno estudo que a gente vai começar a ministrar aí. Amém? Divulgue, compartilhe, dê um like. Se você gostou, segue aí, indica para mais pessoas, nos ajude. Não tem nada aqui para ganhar lucro nenhum, somente para estar a gente aí nesse bate-papo. Você pode postar comentários, botar pontuar sua visão, seu entendimento. Nós vamos estar debatendo, conversando, tudo dentro da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Graça e paz.